dia. Vamos então iniciar o nosso primeiro encontro de língua portuguesa com o primeiro item que tem no nosso programa deste concurso, que é a fonética. Fonética, então, tá? Como vocês têm aí, é a parte da gramática. Fonética é a parte da gramática, certo? Que estuda os fonemas, tá? Que estuda os fonemas, tá? Vocês têm aí o materialzinho de vocês, tá bem? Bom, então para a gente saber fonética, a primeira coisa que a gente tem que saber, então, é o que são fonemas, tá? Eu peguei das gramáticas, né? Porque todas as minhas aulas vão ser baseadas aqui nas gramáticas do Segala e do Celso Cunha, que são as gramáticas que eles citam na bibliografia de vocês, tá? Então todo esse arcabouço conceitual que eu vou usar nas minhas aulas aqui vão sair dessas duas gramáticas. Esse material que vocês estão recebendo é um material baseado nessas duas gramáticas, tá bem? Então, e obviamente que eu resumi o que tem na gramática para vocês não precisarem ler tudo, tá? Então, não precisa pegar a gramática do Segala nem do Celso Cunha para estudar, porque tudo que vocês precisam dessas gramáticas está aí nesse material de vocês, de forma resumida, tá? Então, fonemas, como vocês têm aí, nós vamos trabalhar 3 conceitos básicos aqui, depois eu vou dizer qual é o conceito do Segala e do Bechara, que são... Perdão, do Celso Cunha e do Bechara, que são os dois gramáticos, Celso Cunha e Bechara, o conceito que está ali na gramática, tá? Então, os fonemas, genericamente, são chamados sons da fala, os sons que eu uso para falar, certo? Outro conceito diz que os fonemas são sons, né, conforme vocês têm aí, produzidos pelo aparelho fonador, com os quais eu posso formar palavras, certo? Esse conceito aqui, ele nos aponta para um outro elemento aqui, que é esse tal desse aparelho fonador, tá? Aparelho fonador. Para que um som seja fonema, ele tem que ser produzido pelo aparelho fonador, tá? O que é esse aparelho fonador? É o conjunto de órgãos que nós mobilizamos no nosso corpo para falar. Vocês já observaram que nós, seres humanos, nós não temos um órgão que sirva exclusivamente para a fala. Nós temos um órgão que só serve para ver, que são os olhos. Os ouvidos só servem para escutar. Agora, a gente não tem um órgão só para falar. Então, o ser humano, ao longo do seu processo evolutivo, o que ele fez? Ele fez um aproveitamento secundário de órgãos do aparelho digestivo, como a língua, a boca, os dentes, o palato, do aparelho respiratório, né, como a traqueia, os brônquios, os bronquíolos, as fossas nasais, e com esse conjunto de órgãos ele conseguiu emitir sons. A esse conjunto de órgãos que eu mobilizo para emitir sons, eu dou o nome de aparelho fonador. Então, para que um som seja fonema, ele tem que ser produzido pelo aparelho fonador, senão ele não é. Tá? Então, isso aqui não é um fonema. Isso aqui não é um fonema, porque não é produzido pelo aparelho fonador. E além de ser produzido pelo aparelho fonador, esse som ele tem que ser utilizado para formar palavras. Porque eu produzo muitos sons com o meu aparelho fonador que não são usados para formar palavras. Né? Mas então, para que o som seja fonema, além de ser produzido por esse aparelho fonador, ele tem que ser usado para formar palavras. E aqui sim, aqui vem o conceito, não é, do Bechara e do Celso Cunha. Os fonemas são as unidades distintivas da fala. Tá? As unidades distintivas da fala, certo? O que ele quer dizer com esse conceito aqui? O que esses gramáticos querem dizer? Eles querem dizer o seguinte: por incrível que pareça, um fonema sozinho ele tem significado. Ele tem significado. Por quê? Porque às vezes eu troco o fonema de uma palavra e além de alterar o som dessa palavra, eu vou alterar o quê? O seu significado, o seu sentido, certo? Isso é fácil de nós observarmos. Olha aqui, ó. Mala, bala, cala e fala. Não sei se vocês observam que eu tenho 3 fonemas que se repetem aqui, ó. Ala, ala e ala. Certo? Agora, olha só, no momento em que eu troco este fonema por este aqui, o que aconteceu? Além de alterar o som,
eu alterei completamente o significado da palavra. E assim sucessivamente. Então, por isso que os fonemas são as unidades distintivas da fala. Eles servem para a gente distinguir uma palavra de outra. Ok? Certo? Tá? Então, fonética, estuda os fonemas, e os fonemas são esses sons aqui. Ok? Bom, agora vamos dar uma olhadinha, então, na classificação dos fonemas. Classificação dos fonemas. Tá bem? Vocês sabem que existem três tipos de fonemas, né? Quais são eles? Existem os fonemas vocálicos ou vogais, existem os semivocálicos ou semivogais e existem os consonantais ou consoantes. Consonantais ou consoantes. Tá bem? Muito bem. Qual é a diferença entre esses três tipos de fonemas aqui? Vamos então começar estabelecendo uma distinção, vocês têm no material de vocês, entre as vogais e as consoantes. Certo? Vogais, semivogais e consoantes. Vamos botar todos na mesma forma aqui. Consoantes. Tá? Bom, existem três diferenças básicas entre vogais e consoantes. O Celso Cunha e o Bechara, esses gramáticos, né, que estão citados na bibliografia desse concurso, eles trabalham com essas três distinções. Tem gramáticos que trabalham só com uma, tá? Ou só com duas, eles trabalham com as três. Então, por isso que eu coloquei as três distinções aí para vocês, certo? As vogais, eles são fonemas que saem livremente pela boca, sem encontrar, né? Sem encontrar na cavidade bucal nenhum obstáculo que atrapalhe a sua passagem, tá? Os fonemas consonantais encontram na cavidade bucal obstáculos que atrapalham a sua passagem, tá? Essa é a diferença principal que existem entre esses dois tipos de fonemas, entre as vogais e as consoantes. A vogal sai livremente pela boca. A consoante encontra obstáculos que atrapalham a sua passagem. Deixa eu explicar isso direitinho para vocês. Nós fazemos no dia a dia as coisas tão automaticamente que às vezes a gente nem percebe o que acontece com o nosso corpo quando a gente está fazendo, né, praticando certas ações, certo? Como é que se dá o processo da fala, hein? O combustível da fala, qual é? É o ar. É o oxigênio, certo? Isso é fácil de vocês observarem. Se vocês colocarem a mão aqui na frente da boca, sempre que estão falando, vocês vão ver que está saindo permanentemente daqui uma corrente de ar pré-aquecido, né? Então, o combustível da fala é o ar. Como é que acontece isso? Eu inspiro o ar, né? O ar entra pelas fossas nasais, certo? Aí ele vem, né, para laringe, faringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, chega aos pulmões, né? Certo? E depois eu coloco esse ar para fora fazendo o caminho inverso. Devolvo esse ar para o meio, tá? Aí ele faz, né? Pulmões, brônquios, bronquíolos, né? Traqueia, laringe, faringe, né? E sai pela boca, tá? É assim que acontece. Tá? O que acontece com os fonemas vocálicos? Quando eles são pronunciados, quando eles saem aqui pela boca, eles não encontram nenhum obstáculo aqui, tipo língua, lábio, dente. Tá? Ó, eu vou pronunciar o fonema A, que é um fonema vocálico, olha só. Aqui, ó, A. Não tem nenhum obstáculo aqui atrapalhando essa passagem. As consoantes, pelo contrário, elas são fonemas que encontram aqui obstáculos que atrapalham a passagem do ar. Né? Olha só. Vê a diferença entre A, que não tem obstáculo nenhum, e B. Ó, o B, eu junto os dois lábios para atrapalhar a saída do ar, certo? Então, por isso que o B, por exemplo, é um fonema bilabial, porque eu junto os dois lábios para pronunciá-lo, tá? Se tu pronunciares o fonema T, olha aqui, ó, T. Qual é o obstáculo que eu coloquei aqui? A minha língua tocou na arcada dentária superior. T. Então, por isso que a gente diz que o T é um fonema linguodental, certo? Mas essas classificações eles não vão pedir nessa prova, graças a Deus, tá? Então, ó, as vogais não encontram obstáculos quando saem pela boca. As consoantes encontram obstáculos que atrapalham a sua passagem.
certo? Essa é a diferença que existe entre esses dois tipos de fonemas. As vogais são fonemas pronunciados sem apoio, tá? As consoantes, elas são pronunciadas com o apoio das vogais. Com o apoio das vogais, certo? Isso é fácil, né, da gente observar. Por exemplo, para pronunciar o fonema A, eu não preciso do apoio de nenhum outro fonema. Para pronunciar o fonema E, eu não preciso do apoio de outro fonema. Agora, olha o que acontece para pronunciar este fonema aqui. Eu não digo B, eu digo B. Então, eu preciso do apoio de uma vogal para pronunciar essa consoante aqui, certo? Olha o que acontece com este fonema aqui. Eu não pronuncio K, eu pronuncio K. Então, para pronunciar este fonema, eu preciso do apoio da vogal A, certo? Então, repetindo, vogais, ao serem pronunciados, não precisam de apoio de fonema nenhum. As consoantes, ao serem pronunciados, precisam do apoio das vogais, certo? Bom, uma outra diferença aqui, que essas duas gramáticas trazem aí para vocês, tá? As vogais, elas são fonemas silábicos, certo? E as consoantes são fonemas assilábicos. Assilábicos, tá? Por que as vogais são fonemas silábicos? Porque as vogais são a base da nossa sílaba. Não existe sílaba em português sem vogal. Certo? É muito engraçado, né? Quando a criança está se alfabetizando, quando ela está que a professora dá aquela aula de separação silábica, separação de sílabas, que eu não sei para que dão aquilo. Não é verdade? Eu não sei para que ensinam aquilo ainda. Ninguém precisa mais separar sílaba para escrever. Vocês separam sílabas do computador quando vocês estão escrevendo? Chega no fim da linha, bota aquele tracinho ali. Não, o computador já faz tudo. É uma coisa obsoleta, né? Aliás, até é bom a gente nem pensar na quantidade de coisas desnecessárias que a gente aprendeu na escola, né? Dá uma depressão na gente, assim, né? Coisas que a gente aprendeu que não prestam para absolutamente nada, né? E em português tem um monte de coisa que a gente aprendeu que não presta para nada, certo? E essa separação em sílabas também não sei para que ensinam isso. Mas enfim, tá bem. Então, por exemplo, quando a criança está aprendendo lá a separar sílabas, tu bota a palavra pneu, para separar. Como é que a criança separa essa palavra? Ela separa assim, pneu. Ela separa assim. E isso aqui tá errado. Porque não existe sílaba sem vogal. Pneu é uma palavra monossilábica. Não separa. Então, por isso que as vogais são fonemas silábicos. Porque eles são a base da sílaba. Sem vogal não existe sílaba em português. Aliás, as nossas palavras terão tantas sílabas quantas forem as suas vogais. Já pararam para pensar nisso? Parede, quantas vogais tem? 3. Quantas sílabas tem? 3. Forró, quantas vogais tem? 2. Quantas sílabas tem? 2. Tá? Por quê? Porque a vogal é a base da nossa sílaba. Inclusive, uma vogal sozinha pode formar uma sílaba, não é verdade? A palavra rainha, por exemplo, certo? Eu tenho uma sílaba aqui que é constituída por uma única vogal. O mesmo já não acontece aqui com as consoantes, tá? Então, por isso que as vogais são fonemas silábicos e as consoantes são fonemas assilábicos. Ok? Bom, e aonde entram as semivogais nessa história aqui? As semivogais, elas são fonemas intermediários. Elas estão entre as vogais e as consoantes. Certo? Fonemas intermediários. Elas correspondem à metade da intensidade de som, de uma vogal. Certo? Deixa eu explicar isso melhor para vocês, tá? Então, semivogais, fonemas intermediários, porque correspondem à metade da intensidade de som de uma vogal. Tá bem? Por que isso acontece? Porque o nosso aparelho fonador, ele não tem capacidade, ele não tem potência suficiente para pronunciar duas vogais lado a lado na mesma sílaba e as duas saírem com a mesma intensidade.
Sempre que eu pronunciar duas ou mais vogais lado a lado na mesma sílaba, uma vai sair mais forte, vai ser a vogal, e a outra vai sair mais fraca, que é a semivogal. Tá? Inclusive essa coisa de pronunciar duas vogais lado a lado na mesma sílaba tem um nome, né? Que a gente vai ver daqui a pouco. Isso chama ditongo. Tá? Sempre que eu tiver ditongo ou tritongo, né, uma delas só vai ser a vogal. As outras serão as semivogais. Certo? Então, por exemplo, olha só, se eu pegar essa palavra aqui, ó, escritório, ó, eu tenho duas vogais aqui na mesma sílaba, o I e o O, escritório. Se tu parares para pensar bem, uma dessas vogais vai sair mais forte, outra vai sair mais fraca. Qual é que sai mais forte, o I ou o O? O O, né? Porque eu digo escritório, eu não digo escritório, eu digo escritório. Então, esse O aqui, ele sai mais forte. Então, vamos imaginar assim, ó, que vamos atribuir um valor, né, imaginário para esse O aqui. Ele vale 1 ponto aqui. Ele é a minha vogal. Certo? Esse I aqui, tá? Que saiu mais fraco, que saiu com a metade da intensidade do O, ele vale meio ponto, ele vai ser a minha semivogal. Tá? E por isso que isso aqui se chama ditongo. Né? Di quer dizer 2 e tongo quer dizer o quê? Tom. Eu tenho 2 tons aqui. Um tom mais fraco e um tom mais forte. Certo? Tá? É que nem, por exemplo, a colega ali que está usando um casaco cinza, não é? Tem 2 tons de cinza ali. Né? Tem um tom mais fraco e tem um tom mais forte. Aqui eu tenho 2 tons também, né? Um mais fraco e outro mais forte. Como o mais fraco, né, veio primeiro e o mais forte depois, do mais fraco para o mais forte, ele cresceu. Então isso aqui é um ditongo crescente, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Só estou explicando por enquanto o que é a semivogal, certo? Então é um fonema intermediário, por quê? Porque ele corresponde à metade da intensidade de som de uma vogal, certo? Tá? É isso então, a classificação dos fonemas. Bom, vamos adiante agora aqui. Acho que aqui não temos dúvida, né? Por enquanto eu deixei o conteúdo mais fácil para essa nosso primeiro encontro aqui, para não assustar muito vocês. Vamos começar com calma. Chegamos lá. Bom, agora nessa questão da fonética aí, certo? A gente tem que ver o conceito de letra. Letra, você sabe o que é? É a representação gráfica. Letra é a representação gráfica do fonema. Letra, então, é a representação gráfica do fonema. O fonema é o som. A letra é o sinal gráfico que representa o som. O fonema, ele só existe pronunciado ou ouvido. Certo? A letra, ela só existe escrita. Tá? Então, fonema é som, letra é o sinal gráfico que representa o som, que representa o fonema. Pode parecer uma diferença elementar, mas não é. Não é, porque é justamente por causa dessa diferença que existe entre letra e fonema que ocorrem a maior parte dos problemas ortográficos que nós temos em português. De não saber se a palavra é com S ou é com Z, é com X ou é com CH, se tem H, se não tem H. Né? Toda essa barafunda que acontece na cabeça da gente, lá desde pequeno, quando nós nos alfabetizamos, e vamos carregar esse problema pro resto da nossa vida, porque a nossa língua é vastíssima. Né? E não existe um professor de português, não conheço, ou um gramático que seja, que saiba escrever corretamente todas as palavras, sem às vezes ter que recorrer ao dicionário. Tá? Isso acontece justamente por isso, por essa distinção que existe entre letra e fonema. Tá? Então, repetindo, fonema é som, letra é o sinal que representa o som. Os fonemas, não é? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, né? Claro, né? Posso estar falando uma heresia aqui, mas a coisa é por aí, né? Os fonemas, eles são praticamente os mesmos em tudo que é língua. O fonema A existe em português, existe em japonês, existe em inglês, existe em alemão, existe em tudo que é língua. O fonema E existe em tudo que é língua.
né? Claro que existem algumas variações, né? Se a gente comparar o português com o inglês, por exemplo, que é a língua que está mais próxima aí da gente, né? Existem fonemas em inglês que nós não temos em português e vice-versa, não é? Quais são os fonemas do inglês que nós não temos em português? Aquele H, aquele R aspirado, né? Hotel, hospital, né? Nós não temos esse R assim, né? Ninguém diz rosa aqui, né? Certo? Aquele TH, né? Do thank you, né? Que a gente parece estar falando com um pelo na boca, né? Thank you, né? A gente não tem isso em português, tá? Mas os outros fonemas, eles são praticamente os mesmos. O que muda qual é? O que é? É a forma, é a maneira de representá-los. Certo? A maneira de representá-los, sim. Né? O fonema U a gente representa com uma letra só, e em inglês às vezes eles representam com 2 Os. Good, por exemplo. Mas mudou a representação. O som é exatamente o mesmo. Né? Para representar os fonemas, as línguas, não é verdade? Elas criaram o quê? Os seus alfabetos. Certo? Qual é o alfabeto que nós usamos para representar os nossos fonemas em língua portuguesa? Nós usamos o alfabeto indo-arábico, né? Que nós herdamos dos antigos fenícios. Tá bem? E é considerado um dos alfabetos mais avançados e funcionais do mundo. Tanto que ele é utilizado para representar a maior parte das línguas ocidentais. Tá? O francês, o inglês, o alemão, o italiano, né? Eles usam esse alfabeto indo-arábico. Mas nós temos outros, né? Que a gente conhece. Um alfabeto que nós conhecemos um pouco, assim, pela nossa vida escolar, é o alfabeto grego. Não é verdade? Aquelas letras alfa, beta, gama, delta, pi, psique, mu, rho, ômega, não é? São letras do alfabeto grego. Deixa eu pegar um jornal na Grécia, né? Essas letras aqui, certo? Além desses alfabetos aqui, do alfabeto grego, nós temos também outros alfabetos que a gente conhece por aí, o alfabeto japonês, o alfabeto chinês, não é verdade? O alfabeto japonês ele tem 1.500 ideogramas. O alfabeto chinês ele tem mais de 3.500 ideogramas. E qual é a diferença entre uma letra e um ideograma? Uma letra, ela geralmente representa um fonema só, ou no máximo 2. Tá? Um ideograma, ele pode representar um fonema, uma sílaba, uma palavra ou às vezes uma frase inteira. Tá? Janela em japonês é um símbolo daqueles deles ali. Tá? Bom dia é um outro símbolo daqueles ali. Tá? Certo? Então aí que a gente vê como o nosso alfabeto realmente é prático e funcional, porque nós com 26 letras, né? Eram 23. Agora, depois da reforma, entraram K, Y e W, ficaram 26, não é? Com 26 letras, a gente já enlouquece, não é? Tu imagina, não é? 3.500 ideogramas. É porque na China, você sabe, né, que existem vários alfabetos, né? Existe letra pra gente pobre, existe letra pra gente rica, varia de acordo com a classe social da pessoa, e tem um alfabeto, que é o mandarim, né? Que é o que normatiza tudo, né? O alfabeto oficial deles. Né? Inclusive, isso é uma coisa interessante da gente fazer um parênteses aqui e discutir, né? Vocês sabem que as pessoas nunca estiveram tão interessadas em aprender mandarim. Vocês já viram o que tem de curso de mandarim em Porto Alegre? Há 10 anos aí, há 10 anos, tu queria aprender mandarim, que era um sufoco. Hoje, em cada esquina, tem curso de mandarim aí. Ah, por que será, hein, esse interesse súbito pela cultura chinesa, né? É que as pessoas, né? Por que isso, né? Por causa do desenvolvimento econômico. O que manda, não é? No fato de uma língua ser mais falada ou menos falada, é o poder econômico que o povo que a detém possui. Não é? Certo? E assim como existe esse interesse, não é? Pelo mandarim, não é? Existe no estrangeiro também um interesse muito grande por aprender o quê? Português. Você já está lendo uma reportagem na Veja,
né? Há 5 anos, 6 anos ali, não é? Existiam em torno de, num estado lá dos Estados Unidos, que eu não me lembro qual é o nome, né? Nova York, parece, na cidade de Nova York, existiam 4.000 pessoas interessadas em aprender português. Hoje existem 60.000 pessoas interessadas em aprender português. Tá? Eu não sei, inclusive, o que estou fazendo aqui. Tá? Porque professor de português, é verdade, no exterior está ganhando, né? Tá ganhando peso de ouro. Né? É impressionante. Isso aí está na reportagem, inclusive, assim. Né? Os altos salários que os professores de português estão ganhando no exterior. Por quê? Porque a economia do Brasil está crescendo. Não é? Estão vindo investimentos para cá e aí o interesse pela língua cresce. Tá? Certo? Com essa crise europeia, então, né? Que agora os europeus estão vindo para cá. Não é? Há um tempo nós íamos para lá. Então, tudo isso aumenta o interesse pela língua. Então, o poder econômico do povo, tá? Então, a letra é a representação gráfica do fonema. Aí, né, gente? Aí é o seguinte. Aqui que começa a acontecer todos os problemas, né? O que acontece aqui? Acontece que nós temos em português, o nosso alfabeto indo-arábico, 26 letras. Contando com K, Y e W. Nosso alfabeto tem 26 letras. E com essas 26 letras, nós representamos 32 fonemas. Sentiram o problema? Nós não temos uma letra para representar cada fonema. Se nós tivéssemos em português 32 letras e 32 fonemas, nós nunca teríamos dúvida se a palavra é com S ou é com Z. É com X ou é com CH. Mas nós não temos um número suficiente de letras para representar os nossos fonemas. E por isso, por a gente não ter, não é, esse número suficiente de letras, problemas acontecem. Problemas, entre aspas, acontecem. Problemas que vão se manifestar lá quando nós estamos nos alfabetizando. Não é? Quais são esses problemas? Os problemas são os seguintes. Você sabe que nós temos letras que não representam fonema nenhum. Tá? Nós temos letras que não representam fonema. Não é verdade? Que letras seriam essas, hein? Que letras seriam essas aqui? O H inicial, o M e o N. Essas 3 letras, dependendo da situação, elas não representam fonema nenhum. Não é verdade? É o que acontece com a palavra hora, por exemplo. Né? Quantas letras eu tenho aqui? 4 letras. Quantos fonemas eu tenho aqui? 3 fonemas. Por quê? Porque esse H inicial não conta. Tá? E aí já começou o problema. Aí já começou o problema pelo seguinte, né? A gente não pode pensar na gente só agora, né? No momento atual. A gente tem que pensar na gente com 6, 7 anos, quando a gente está na primeira série. Não é verdade? Certo? Esta letra aqui, a gente tem uma dificuldade para escrever, não é? A nossa motricidade fina e não está bem desenvolvida. Lembra como vocês pegavam o lápis no colégio? Né? Aquele lápis a gente apertava na folha, né? E a gente não conseguia fazer esses movimentos assim tão espontaneamente como a gente faz hoje, né? E eu não sei se vocês lembram que o H era a letra mais difícil de fazer. Não é verdade? Dá um trabalho desgraçado para fazer um H. Não é? Lembra? Te lembra com 7 anos? Olha aqui. Sobe, desce, sobe de novo, desce de novo. Nesse sobe e desce aqui, eu quebro 3 vezes a ponta do lápis. E ainda vou desenhar uma desgraçada de uma letra que não presta para nada. Porque se eu escrever 1 hora com H, né, ou 1 hora sem H, a professora vai entender igual. Se eu escrever história com H, história sem H, a professora vai entender perfeitamente. Então, para que eu vou para ter um trabalho desgraçado para desenhar uma maldita letra que não presta para nada? Então, o que eu faço? Eu tiro. Por minha conta e risco. E não quero botar. Né? E aí já comecei, né? Aí já começa a vir aqueles vermelhos na redação, né? Que nos traumatizam, assim, né? Tá? Certo? Como é que é o caso do M e do N, hein? Sempre que o M e o N vierem no interior de uma palavra, nunca no fim. Não pode ser a última letra da palavra, nem a primeira. Sempre quando eles vierem no meio de uma palavra, depois de uma vogal e antes de uma consoante, eles não representam som. Eles só servem para nasalizar a vogal anterior. Presta atenção aqui, ó.
campo, santo. Quantas letras eu tenho aqui em campo? 5 letras. Quantos fonemas eu tenho aqui? 4 fonemas. Por quê? Porque esse M não é fonema, ele pode ser cortado e substituído por um tio. Ele está aqui só para nasalizar a vogal anterior. Isso sempre. Sempre. Em qualquer palavra que eu tiver esse tipo de situação aqui, o M não é contado como fonema. Tá bem? Certo? Bom, eu sei, eu tô vendo aí algumas caras assim, eu sei que o pessoal não se conformou, tem gente que não se conformou muito com isso, né? Mas tu quer ver um negócio? Olha só, presta bem atenção. Vamos tentar fazer um exercício nós aqui. Quer ver um negócio? Digam, por favor, aí a palavra mesa. Diz mesa. Mesa. Diz e presta atenção o que acontece com a tua boca quando tu falas mesa. Diz de novo. Mesa. A gente juntou os 2 lábios para pronunciar esse M, não foi? Mesa. Agora eu te pergunto, da mesma maneira que tu pronunciaste mesa, tu pronuncias campo. Não, tu diz campo. Tu nem mexe os lábios para pronunciar esse M, porque ele não é fonema. Ele está ali só para nasalizar aquele A ali. Santo, né? O caso do N é a mesma coisa. 5 letras e 4 fonemas. Por quê? Porque esse N é cortado e substituído por tio. Quer ver uma coisa? Olha aqui, ó. Diz a palavra nada. Diz nada. Diz de novo, prestando atenção no que acontece com a tua língua. Vê a posição da tua língua para dizer nada. Diz nada. A língua toca na arcada dentária superior. Nada. Do mesmo jeito que eu digo nada, eu não digo santo. Eu digo santo. Não mexo a língua. Não é? Então, sempre que o M e o N vierem, né, em meio de palavras, depois de vogal e antes de consoante, eles são cortados e substituídos por tio. Tá bem? Certo? Então, existem letras que não representam fonema, que são o H, o M e o N, nessas situações em que eu coloquei para vocês. Tá? Vamos lá. Número 2. Eu tenho, não é? Não sei se vocês já observaram, uma letra que pode representar 2 fonemas. Uma letra que pode representar 2 fonemas. É o caso da letra X, não é verdade? Da palavra táxi, por exemplo. Táxi eu tenho 4 letras, mas eu tenho 5 fonemas. Por quê? Porque esse X aqui, ele tem som de KS. Ah? Então, olha a confusão. Tem letra que não representa fonema nenhum. Tem uma que representa 2. Dorme com barulho desse. Ah, e eu tenho 6, 7 anos. E eu estou me alfabetizando. Ah, certo? A gente tem também a seguinte situação. O caso de 2 letras que pode me representar um fonema. Isso tem um nome, né? Que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Se chama dígrafo. Dígrafo é exatamente isso, é o encontro de 2 letras que me representam um só som, um só fonema, tá? Então, por exemplo, é o caso da palavra, vamos imaginar aqui, queijo, por exemplo. Né? Quantas letras eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 letras, mas na realidade eu tenho 5 fonemas, porque esse QU aqui, não é, equivale a K. A um só som, eu não digo queijo, digo queijo. Tá? Bom, eu tenho um caso também, tá, de uma letra que pode me representar fonemas diferentes. Uma letra que me representa fonemas diferentes. Nesse caso aqui, eu tenho de novo a tal da letra X, não é verdade? Certo? Essa letra X é um problema. Ela pode representar quantos sons essa palavra X? O X ele pode me representar CH, tem som de CH, o caso da palavra chave, por exemplo. O X ele pode me representar o fonema de S forte, 2 S, é o caso da palavra máximo, por exemplo. Opa, chave não, eu botei o CH, é xícara aqui. Xícara que ele tem som de CH, perdão. Ó, xícara que ele vai ter som de CH, certo? O X, ele também tem som de Z, não é? É o caso da palavra exame, por exemplo. E o X, ele tem som de KS, no caso da palavra tóxico, por exemplo. A gente tem uma letra que me representa fonemas diferentes.
E não é só o X, né? Porque eu tenho a letra G também. Eu tenho a letra G com o som de G mesmo, que é o caso do gato, que aí ela tem som de G. E eu tenho o G da palavra gelo, que aí ele vai ter som de J. Entende? Certo? E a pior diferença de todas que tem, que na minha opinião é a que mais nos atrapalha, pelo menos a que mais me atrapalha, ou me atrapalhou, né? É essa aqui, né? Um fonema, ele pode ser representado de maneiras diferentes. Essa aqui é para matar, na minha opinião. Fonema pode ser representado de maneiras diferentes, né? Por exemplo, peguem esse fonema aqui, ó. Quer ver? Olha aqui, ó. Isso é um fonema. Porque com esse som que eu produzi pelo meu aparelho fonador, eu formo palavras. Sala, salão, né? Simone, cerveja, né? Esse fonema S, ele pode ser representado assim, 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 assim. É o mesmo som, exatamente o mesmo som. Ele pode ser representado de todas as maneiras. Olha aqui, ó, com S. Sala. 2 S. Assassino. Com C. Cinema. Tá? Com C cedilha. Cabeça. SC. Crescer. E o fonema é o mesmo, não sei se vocês já observaram. Cresço. Máximo. Com X. Né? Exceto. XC. Exsudar, quer dizer enxugar, manter enxuto. XS. Tá? Então, o som é exatamente o mesmo. Muda simplesmente a forma de representá-lo. Tá? E aí deu pra nós, né? Aí acabou. Aí que a gente às vezes fica na dúvida, né? Quanto à ortografia de uma palavra. É isso então. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tá, então aqui, ó, eu fiz uma síntese, né, para vocês aí, que vocês têm no material de vocês, né, os fonemas são as unidades distintivas da fala, que botei outros exemplos, ó, pato, mato, gato, rato e fato, ó. O fonema ato se repete, e à medida que eu for trocando esses aqui que estão em vermelho uns pelos outros, né, eu vou alterando, né, o som e o sentido da palavra. Tá, coloquei aqui o conceito de letra, que é o mesmo que coloquei ali no quadro, que vocês têm no material de vocês, tá? Certo? As letras que não representam um fonema, o H, o M e o N, que eu já demonstrei ali no quadro para vocês, tá? O segundo problema, as duas letras que representam só fonema, que é o caso dos dígrafos, que a gente já vai ver, tá? Aqui eu tenho carro com 5 letras e 4 fonemas, chaveiro com 8 letras e 7 fonemas, exceto com 7 letras e 6 fonemas, desculpe, ali tá errinho. Uma letra pode representar 2 fonemas, o X do táxi, por exemplo, tá? Certo? Uma letra pode representar fonemas diferentes, o G do gato e o caso do X ali, que eu já expliquei para vocês. Um fonema ele pode ser representado de maneiras diferentes, tá? Aquilo que eu coloquei ali no quadro para vocês, certo? Bom, e paramos por aqui. Agora vamos dar uma olhadinha, então, nos encontros vocálicos, nos encontros consonantais e nos dígrafos, tá? Que vocês têm aí. Tá no programa isso, sabe? Essa coisa dos encontros vocálicos, encontros consonantais e dígrafos. Então vamos lá. Então vamos ver aqui. Encontros vocálicos. Como o nome já está dizendo, é o encontro de 2 ou mais vogais. Encontros vocálicos, tá?
Bom, existem 3 tipos de encontros vocálicos, né? O ditongo, que mais? O tritongo e o hiato, tá? Então, o que é o ditongo? O ditongo, tá? É o encontro de uma vogal mais uma semivogal na mesma sílaba. Na mesma sílaba. Tá? Então, quando uma vogal e uma semivogal se encontram na mesma sílaba, eu tenho o ditongo. Tá? O ditongo, tu sabes que ele pode ser. Ele pode ser de 2 tipos. Quais? Ele pode ser crescente ou decrescente. Crescente ou decrescente. Ele pode ser também oral e ele pode ser também nasal. Não é verdade? Tá? Então, o ditongo pode ser crescente, decrescente, oral e nasal. Tá? O que é o ditongo crescente? O ditongo crescente é quando eu tenho a semivogal mais a vogal, certo? Que aí o som, né, ele cresce, né? O som mais fraco vem primeiro e depois vem o mais forte. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar essa palavra aqui, ó, memória. Memória, certo? Qual é a vogal aqui? É o A. Eu não digo memoria, eu digo memória. Então, esse A aqui é a minha vogal, tá? Ele vale 1 ponto, ele é a minha vogal. Este I aqui que eu pronunciei com a metade da intensidade do som, certo? Ele vale meio e ele é a minha semivogal. De semivogal para vogal, cresceu, tá? Então, ditongo crescente. Tá? Uma das pouquíssimas regras que nós temos em português, que não tem exceção nunca, é essa. O A é sempre vogal. O A sempre será uma vogal. Tá? Quando tu tem um ditongo e tiver o A na parada, tá? O A é a vogal, o outro vai ser a semivogal. Tá? Agora tiver um O, E, um U, I, aí tu já tem que verificar ali, mas o A é sempre vogal. Tá? Depois nós vamos exercitar isso. Decrescente, né, é o contrário, quando eu tenho a vogal mais a semivogal, né? Do mais forte para o mais fraco, decresceu, tá? Então, por exemplo, leitura, né? Leitura. Qual é o que eu pronuncio mais forte? O E ou o I? É o E, né? Eu digo lei, eu não digo leitura, eu digo leitura. Então, esse E aqui, certo? Que eu pronuncio, né, vale 1 ponto, ele é a minha vogal. Esse I aqui, que eu pronunciei com menor intensidade, ele vale meio e ele é a minha semivogal. Do mais forte para o mais fraco, decresceu. Tá bem? Ditongo nasal, ditongo oral. O ditongo oral é aquele que é produzido estritamente na cavidade bucal. Care. Tá? Carie, ó, o E é a vogal, né? O I é semivogal. Eu não digo carie, eu digo carie. Tá? Então ele é um ditongo oral, ó, carie, sai só pela boca, tá? Então ele é um ditongo oral, o que? Crescente. Ditongo oral crescente. E o ditongo nasal é aquele ditongo cuja produção, não é? Ele se divide, né, entre a cavidade bucal e a cavidade nasal, né? Geralmente eles são indicados por tio, né? Então, sei lá, né? Vamos ver aqui, balão, né? O A é sempre vogal, o O é semivogal, né? De vogal para semivogal decresceu, então eu tenho um ditongo nasal decrescente aqui, tá? Esse é o ditongo. Bom, o tritongo, vocês sabem, né? O tritongo é o encontro de uma vogal, de uma semivogal, mais uma vogal, mais uma semivogal na mesma sílaba. Ó, vogal, mais semivogal, mais... Desculpa. Semivogal, mais vogal, mais semivogal na mesma sílaba, tá? A vogal, ela sempre vem no meio, viu? O tritongo. Sempre. Sempre, sempre, sempre. E o tritongo, ele pode ser oral... Ele pode ser oral, certo? E ele pode ser nasal, tá bem? Oral, quando ele,
ele sai só pela boca. Nasal, mesma coisa, quando a produção se divide entre a boca e a cavidade bucal, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, Uruguai. Uruguai. Tá? Eu tenho um tritongo aqui, ó. O A aqui é a minha vogal, que vem no meio, certo? E essa vogal está ladeada por duas semivogais. Tá? Ah, mas esse GU aí não forma um dígrafo? Não. Ele só vai formar um dígrafo quando o U não for pronunciado. É o caso de guerra, por exemplo, que eu não digo guerra. Agora eu não digo Uruguai, eu digo Uruguai. Então aí, não é? Ele vai ser pronunciado, tá? Formando o tritongo, tá? E o tritongo nasal, por exemplo, a palavra quão. Quão belos são teus olhos, né? Ó, o A é a minha vogal, tá? E essa vogal está ladeada por duas semivogais, tá? Certo? O último encontro vocálico que nós temos é o hiato. Tá? O que vem a ser esse hiato? O hiato é o encontro de duas vogais. Agora eu não tenho mais semivogal, né? Encontro de duas vogais em sílabas separadas. Em sílabas diferentes, né? Ou separadas. Certo? Então, por exemplo, rainha. Caótico, certo? Ó, eu tenho esse A e esse I aqui, ó, em sílabas separadas, esse A e esse O em sílabas separadas. Tá bem? Certo? Tá, então esses aqui são os nossos. Agora nós vamos dar uma treinadinha aí, vamos fazer uns exercícios, tá bem? Isso vai ficar mais claro para vocês, ficando mais claro para vocês, tá? Eu tinha uma coisinha aqui para falar para vocês, assim, ó, quando eu disse para vocês, assim, ó, lá no início eu notei que vocês estranharam um pouco, que eu disse assim, ó, que a vogal era a base da sílaba, né? E que uma palavra vai ter tantas sílabas quantas forem as suas vogais. Tem gente que fez uma coisa assim, né? Mas olha aqui, tu quer ver uma coisa, a palavra Uruguai. Quantas vogais tem a palavra Uruguai? 3. Porque as outras são semivogais. Tá entendendo? Tá? A palavra cárie, por exemplo, né? A palavra cárie, quantas vogais ela tem? 2. Porque uma delas é semivogal. Tá? Então é isso que eu falava mesmo. Uma palavra terá tantas sílabas quantas forem as suas vogais. Tá bem? Certo? Aqui, pessoal, vamos dar uma olhadinha ali, ó, no material de vocês. Ali na segunda página, conte o número de letras de fonemas das palavras abaixo. Vamos fazer isso aqui em aula, tá? Para já ficar prontinho aqui. Fazemos esse exercício, então vamos para o intervalo, né? E depois a gente termina, né, o resto do polígrafo aí. Especificidade. Bom, aqui eu não tenho nada de dígrafo aqui, não é? Não tenho nenhuma particularidade nessa palavra, então ela vai ter o mesmo número de letras e o mesmo número de fonemas. Quantas letras, só para a gente agilizar aí? 14 letras. E quantos fonemas? 14 fonemas também. Tá? Recisão, nós temos um dígrafo aqui, não é? O SC. Né? A gente não diz rescisão, a gente diz recisão. Tá? Então temos o dígrafo aqui. Então eu tenho 3, 6, 8 letras, é isso? E 7 fonemas, certo? Confere aí. Muito bem. Cochilar. Cochilar eu tenho esse dígrafo aqui, né? CH, que tem som de X aqui, né? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras, mas na realidade eu tenho 7 fonemas. Tá? Confere? Hibernar, o caso do H inicial. Quantas letras a gente tem aqui? 8 letras. E por esse H inicial não ter som, eu vou ter 7 fonemas. Certo? Esse N aqui, não é? Para ele não ser contado como fonema, ele teria que vir depois de uma vogal e antes de uma consoante, não como está aqui. Tá bem? Convexo. Convexo eu tenho 3, 6, 7 letras.
certo? Agora, olha só o que acontece aqui, ó. Esse N aqui, a gente corta e substitui por til, ele é considerado dígrafo aqui, tá? Agora, esse X aqui, ó, ele vai ter de som de KS, né? Tá? Ele vai representar 2 fonemas. Então, o que ele perde aqui, ele ganha aqui. Não é verdade? Então, ele vai ficar com 7 letras e 7 fonemas. Certo? Tá? Distinguir. Aqui sim, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. 10 letras. Agora, olha aqui, ó, esse N, ele vem depois de vogal e antes de consoante. Então, nós vamos cortá-lo e substituí-lo por til. Tá? E esta palavra aqui, mesmo quando trema existia, ela nunca se pronunciou distinguir. É distinguir. Distinguir. Então, aqui eu tenho outro dígrafo aqui nesse GU. Tá? Então, eu vou ter 2 fonemas a menos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? 6, 7, 8 fonemas. Certo? Porque eu tenho 2 dígrafos aqui, o IN e o GU. Tá bem? Certo? Ascendência. Tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letras. Eu tenho 11 letras aqui. Agora, olha aqui, ó. Esse SC, eu tenho dígrafo aqui. Certo? Aqui eu tenho outro dígrafo aqui, tá? Então, vou ter 1, 2, 3... Opa, outro aqui também. Tem mais algum? Não, né? Acho que agora deu. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fonemas. 8 fonemas. Insosso, 2 dígrafos. Este aqui, certo? E este aqui. Então, eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, é isso? E fonemas, então, eu vou ter 6 fonemas, tá? Otimista, eu vou ter o mesmo número de letras e o mesmo número de fonemas. Não tem o dígrafo, não tem nada aqui. Quantas letras, pessoal, em otimista? Professor, não são 5 fonemas ali em cima? Aonde? 1, 2, 3, 4, 5. 5 fonemas. Contei mal. Sinalei ali, cortei mal. Ó, esse aqui que eu corto, aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aí. Otimista, tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. E eu vou ter 8 fonemas. Nascimento, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. E fonemas aqui nós vamos ter esse dígrafo aqui. E esse N também que a gente corta e substitui por til. Então ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fonemas. Nascimento, 10 letras e 8 fonemas. Muito bem, vamos para o nosso intervalo então. E voltamos depois.